colocai os vossos olhos aos vossos caminhos. Enfim, irmãos, falar de caminho ou falar de passado dentro de um contexto cristão envolve necessariamente nos remetermos à pessoa de Cristo. Caminho, passado, dentro de uma igreja, falar dentro do cristianismo, envolve necessariamente a gente falar de Jesus Cristo. Irmãos, o que acontece? Vou me remeter exatamente ao fato de Jesus Cristo ter vindo ao mundo e feito o que fez por nós. Pensem bem, se Cristo não tivesse escolhido fazer o que fez por nós, isso é, deixado de lado o seu conforto na glória que ele tinha com o Pai no começo, ter se humanizado e feito o que fez por nós na cruz, irmãos, todo mundo aqui, creio eu, sabe o que teria acontecido. Nós estaríamos debaixo do pecado e da condenação eterna ainda. Estava todo mundo condenado ao inferno ainda, se Jesus Cristo não tivesse feito isso. Segundo os dizeres de Pedro, irmãos, Cristo nos deu exemplo para que seguíssemos as suas pisadas. Há uma finalidade, existe uma finalidade pelo qual Jesus Cristo veio ao mundo, para que nós, como discípulos hoje dele, seguíssemos as suas pisadas. Aqui na igreja, a gente tem um costume, principalmente em domingo de ceia, de cantarmos um louvor, que ele, na verdade, ele retrata bem isso, ele corrobora isso que eu estou falando aqui para vocês. E o louvor diz assim, que quando Jesus derramou sua vida, ele nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Prestem bem atenção, lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. Vejam que é uma finalidade de se viver para a glória do Senhor, não é para ficar à toa. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, não foi para que a gente simplesmente adquirisse salvação e ficasse de braços cruzados. Não, irmãos, há uma finalidade. O louvor deixa isso muito bem claro. O que Cristo fez foi o seguinte: designar a nós hoje, discípulos dele, um ministério. Ele começou o ministério de reconciliar o mundo para com o Pai novamente. Hoje, você, eu, cada um de nós aqui, estamos fazendo parte da graça do Senhor que foi derramada, que foi demonstrada e derramada por seu sangue na cruz. E mediante a salvação que há em Cristo Jesus e que nos alcançou, nós hoje fazemos parte desse ministério, fomos chamados para este ministério e agora fazemos parte dele. E você, como pessoa, como irmão, como filho de Deus e dotado de dons, cada um de nós específicos aqui, dons específicos para cada um, tem a incumbência de dar continuidade ao ministério que Jesus Cristo um dia começou, ou seja, de reconciliar o mundo para com o Pai. Irmãos, não que esse ministério que você tenha, não que a tua ocupação dentro desse ministério seja a mesma que a minha. Eu tenho um chamado para pregar, seja aqui, seja na IBD, Juniores, tem um chamado específico para lidar com dependentes químicos na Cristolândia. Enfim, tem um chamado. Não necessariamente seu chamado é igual ao meu. Mas, irmãos, o que eu quero bem ressaltar é que é tempo, independentemente do seu chamado, é tempo de você exercer o seu chamado dentro do reino do Senhor. Vou deixar um exemplo mais claro aqui, passar do ponto do meu chamado, de repente para o chamado de algum irmão aqui, questão de missões. Muito irmão aqui sabe que tem chamado para missões. Cada um dentro do seu coração que tem chamado para missões já pode saber disso. Se tem, Deus já despertou, um dia vai despertar. Mas aqueles que já têm o chamado de missões despertado no seu coração, ressalta o seguinte, irmãos. Imaginem que o irmão tenha recebido um chamado para ser missionário no exterior, na Europa, no Oriente, enfim. Mas, irmão, enquanto Deus não concretiza esse chamado de você ir lá para fora, falar de Deus com os povos que estão alargados, enfim, que nunca ouviram falar de Cristo, você não vai fazer missões onde você está? Missões de ida rolando. Missões no seu trabalho, pregar o evangelho no seu trabalho, na sua faculdade.
quer dizer que, Henrique, não chegou o tempo de pegar e fazer missões. Como não, irmão? Deus ressalta aqui na palavra, no livro de Ageu. Esse povo diz que não é o tempo de eu de reconstruir em minha casa. Como não é o tempo, irmão? Você vai ficar esperando o quê? A hora do Brasil para pegar e fazer o que? Exercer teu dom? O tempo está passando, irmão. Eu fiquei até ressaltando, pastor. Eu fiquei pensando na hora assim, né? Imagina só, se eu tivesse pego e quando o pastor me chamou para pregar aqui, né? Eu falasse assim, pô, pastor, por favor, né? Chegou ainda a hora não. Nem entrei no seminário ainda, não sei nem se esse é meu chamado mesmo. Por que eu vou pegar e falar, pô, vou pregar agora? Acho que não é o tempo não. Como não, irmão? Fui chamado para agora. Se eu fui chamado para agora, eu vou pregar agora. Não é para eu pegar e ficar inventando desculpa, que eu não fiz isso, que eu não fiz aquilo. Ou, sei lá, ou como o povo aqui estava falando, falta de prosperidade econômica. Não, é para agora. Se você tem um dom, se você tem um chamado por Deus, creio que tem sim, cada um de vocês tem, é para exercer agora. Não é para ficar esperando. Esperando sei lá o que, né? Vou encaminhar para o final, irmãos. Não vou falar muito mais não, até porque acho que tem outro pregador a falar aqui nessa noite ainda. Eu quero ressaltar, irmãos, ainda, de acordo com o texto de Ageu, que a vida de santidade ativa ela tem reflexos na autossatisfação do crente, na autossatisfação do cristão, na autossatisfação pessoal do cristão, e também tem reflexo nas próprias bênçãos que você pede a Deus em oração. Quando a gente prioriza a nós mesmos, além de não estarmos observando muito bem as pisadas de Cristo, como Pedro na sua primeira carta nos estimulou, nós estamos retendo, fechando as portas do céu, trancando as bênçãos. Tem gente que trabalha, estuda. E quando recebe o fruto do seu esforço, e quando recebe, né? Diga-se de passagem, quando recebe, se decepciona. Isso porque acaba se encontrando nesse mesmo contexto dos versículos 6 e 9, no qual a Bíblia menciona: tem semeado muito, recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar, os bebês, mas não dá para saciá-los, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe para pôr o seu salário no saquetel furado. Você espera muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas.